Caras e caros alunos, estamos de volta aqui para apresentar para vocês esse vídeo 2, onde nós vamos tratar dos princípios contábeis aplicados a custos, né, e os diversos sistemas de custeio que nós temos à nossa disposição. Bom, primeira coisa que nós precisamos é nos acostumar com os termos utilizados em custos. Então não é só usar qualquer coisa. Nós temos que utilizar os termos que a contabilidade nos indica. Então, nós vamos usar termos como gasto, desembolso, investimento, custo, despesa ou perda. Gasto é qualquer compra com ou sem pagamento feito por um produto ou serviço no sentido genérico. Qualquer aquisição que eu faça é um gasto. Desembolso é o pagamento, é a saída de dinheiro do caixa do banco por atividade de compra, né, de bem ou de serviço. Investimento é um gasto ativado em um bem ou serviço que beneficia a atividade empresarial agora ou no futuro. Ainda não é custo ou despesa. Custos são os gastos relativos à atividade fim da empresa, com bens ou serviços. Despesa é um bem ou serviço consumido direta ou indiretamente para a obtenção de receita, mas também não faz parte da atividade fim. E a perda é um bem ou serviço consumido de forma imprevista, normal e involuntária. Vamos ver esses exemplos para ficar mais claro, né? Essas diferenças. Gasto é compra, por exemplo, compra de material de escritório para atender toda a empresa. Eu não sei aonde que vai ser usado esse material, então é um gasto. Depois ele vai se transformar numa despesa ou num custo. O desembolso é o ato do pagamento, por exemplo, de cesta básica, de salários, de combustíveis, de fornecedores. Investimento é a aquisição de uma máquina ou de uma matéria-prima geral ou de um treinamento de pessoal, né? Eu não usei essa matéria-prima, não sei aonde que ela vai ser utilizada, em qual produto ou em qual dos produtos. Então, é um investimento. Custo é mão de obra direta ou indireta, por exemplo, energia elétrica da fábrica. Despesa é mão de obra administrativa, comercial, financeira, contábil, né? A energia do escritório, telefone, assessoria jurídica, marketing, etc. E tudo que não faz parte da atividade fim da empresa. E perda é quebra de uma máquina, estoque obsoleto ou avariado, etc. Bom, nós temos dois princípios contábeis que são importantes a gente perceber a diferença, né? Nós temos o regime de competência, onde a gente vai fazer essa confrontação, né, entre as receitas e as despesas, ou seja, nós vamos atribuir os períodos em que elas foram geradas. Então, eu faço uma compra agora, este mês, eu vou contabilizar ela neste mês. Se eu paguei ou não é um detalhe, né? E o regime de caixa é onde a gente vai fazer a realização das receitas e das despesas, ou seja, elas vão ser contabilizadas nas datas em que são recebidas ou pagas, independente do fato gerador. No regime de caixa, por exemplo, eu vou pagar um fornecedor, não interessa quando que eu comprei, mas o vencimento é hoje, eu pago hoje. Ou eu tenho uma venda a prazo feita há 2, 3 meses atrás, eu estou recebendo hoje, eu vou contabilizar esse recebimento hoje, ok? Bom, sistema de custeio. O que é custeio? É uma apropriação dos custos. Vou pegar esses custos e vou alocar em algum produto ou em algum serviço. Então, nós temos o custeio direto ou variável, que nós vamos já ver, custeio padrão, custeio por absorção, custeio por atividades ou custeio ABC e o custeio por cento de custos. O custeio direto ou variável é aquele onde a gente vai atribuir os custos de produção aos produtos, não fazendo distinção entre custos e despesa, pegando todos os custos fixos da produção como custos do período e não do produto ou do serviço. E já vamos levar para o resultado lá para o DRE. Atribui produtos, custos que se alteram com o volume. Determina a margem de contribuição, abatendo as vendas e os custos e despesas variáveis. Possibilita uma comparação dos custos dos produtos em bases unitárias, né? Facilita o desenvolvimento da relação custo, volume e lucro.
facilita a elaboração dos controles e orçamentos e possibilita a determinação e controle dos padrões e dá mais instrumentos para o controle gerencial. Mas não é o ideal. Se eu sou uma empresa que fabrica vários produtos, eu preciso saber quais os custos de cada um deles para saber depois qual que é a lucratividade de cada um deles. Por esse sistema não é possível saber. Custeio padrão é uma forma mais simplificada de você fazer um orçamento e determinar o preço de venda. Eu vou pegar os dados históricos e estabeleço padrões, e esses padrões vão ser colocados em prática para que a gente chegue a um valor. Mas pode ser que esses valores não correspondam às atividades, à realidade. Tá? Então, os custos indiretos são mais complexos para a gente alocar, pela sua variedade e pela grande diferenciação de participação. Os contadores resistem, porque dá mais trabalho e aumenta os lançamentos contábeis para registro dos desvios. Custeio de absorção já é um custeio um pouco mais, vamos dizer assim, inteligente, Ou seja, todos os custos de produção vão ser apropriados aos produtos e só os da produção, E os custos indiretos vão ser rateados, ou seja, quem usou o determinado equipamento, a máquina ou a mão de obra vai arcar. Quem não usou, não arca. Então já é um critério um pouquinho mais justo, mais exato. E o custeio baseado em atividades, ou custeio ABC, do Activity Based Costing, é um sistema de custeio mais complicado, mais difícil de ser feito, mas ele vai dar a precisão que a gente precisa para saber esses custos de produto a produto. Tá? Então ele vai atribuir todos os custos e despesas, ela vai alocar os custos indiretos de uma maneira mais objetiva, todas as atividades geram custos e consomem recursos, vão ser estabelecidos direcionadores, que vão indicar quanto de cada atividade é consumida pelos produtos, pelos serviços. Elimina as atividades que não agregam valor, e o rateio só em casos excepcionais, quando você não encontrar outro meio de fazer este rastreamento. E nós temos também o custeio por cento de custos, o famoso RKW, que foi feito na Alemanha nos anos de 1900, onde a gente faz essa alocação em duas fases. Primeiro, você divide a empresa em centro de custos, e na segunda fase vocês vão alocar esses custos nas diversas seções. Esse sistema é muito complicadíssimo, é bem exato, é praticamente um ABC um pouquinho mais detalhado, vamos dizer assim, mas por dar tanto trabalho não é atualmente utilizável. Como é que funciona essa parte de custeio por absorção? Aqui a gente visualiza mais fácil. Então nós temos aqui os custos vão ser apropriados aos estoques, ou seja, eu tive um monte de gastos, esses gastos, através dos custos, vão ser apropriados aos produtos e vão ser vendidos. Aqui está, custo do produto vendido, o custo da mercadoria vendida. E nós temos as despesas administrativas, comerciais, jurídicas, etc., que vão entrar aqui no DRE, ok? Então já são diferenciadas. O custeio das empresas prestadoras de serviço é a mesma coisa. Eu tenho os custos, que são alocados à prestação de serviço, e as despesas. Então aqui o custo do serviço prestado, vou ter o lucro bruto, tiro as despesas, vou ter o lucro operacional, ok? Bom, qual que é a diferença entre custos e despesas? Custos são os gastos relativos ao processo operacional, à produção ou serviço, seja atividade fim da empresa. Despesas são os gastos relativos à administração, vendas, finanças, o apoio em geral. Quais são os critérios de rateio?
distribuir os gastos proporcionalmente aos usuários ou ao volume de uso. Aqueles pequenos valores não precisam nem ser rateados. Os valores importantes e repetitivos podem ser tratados como despesa, né? E é importante de evitar essas arbitrariedades. Eu escolher aí um método para fazer esse rateio que não tenha muita lógica, tá? Aqui nós temos as fórmulas para calcular. Por exemplo, o custo de produção do período é material direto mais mão de obra direto mais os custos indiretos de fabricação. Para eu determinar o custo da produção acabada, né, eu pego o estoque inicial de produtos em processo mais o custo de produção do período e tiro os estoques finais de produtos em processo. Para saber o custo dos produtos vendidos, eu começo com o estoque inicial de produtos acabados, mais o custo da produção acabado e tiro o estoque final desses produtos acabados. Ok? Então, custos diretos são aqueles identificáveis com o produto de maneira clara, direta, objetiva. Associação e apropriação se processa através da mensuração diretas. É muito fácil você saber quanto que está correspondendo a cada um. E os custos indiretos são aqueles que são alocados através de estimativas aproximação. Por exemplo, a associação pode conter subjetividades, né? Eu preciso encontrar um método e o método mais adequado para fazer esses rateios. Os custos fixos são aqueles custos cujo montante, né, cujo valor independe do volume da atividade dentro de um determinado período. Faço pouco, faço muito, o custo é o mesmo, né? Ou não faço nada. Então está aqui, né? Ao longo do tempo, ao longo da atividade, os custos fixos não se alteram, né? O seu valor não se altera. Os custos são variáveis, é coisa que acompanha diretamente proporcional ao volume da atividade, né? Eu faço mais, eu gasto mais, eu faço menos, eu gasto menos, eu não faço nada, eu não gasto nada, tá? Diferente dos custos fixos, que tanto faz eu fazer ou não fazer, eles ocorrem da mesma maneira. Então tá aqui, né? À medida que eu vou fazendo mais, ele vai aumentando numa razão direta. Custos primários e de transformação. Os custos primários são só considerados matéria-prima e a mão de obra direta. Isso é bem fácil de você identificar. Os custos de transformação são todos os custos da produção em que envolvam transformação somente. Então, entra a matéria-prima de um lado, sai um produto do outro, né? Diferente de conforme ele entrou. Então, como é que eu faço para fazer esse custeio por absorção? Primeira coisa é separar custos e despesas. Segundo lugar, eu vou apropriar os custos diretos e, por último, eu vou apropriar os custos indiretos. Como é que eu faço para separar os custos de despesas? Primeiro, eu vou pegar os gastos, pego os custos da produção e separo das despesas administrativas de vendas financeiras ou as outras despesas que houverem nesse período. Segundo, custos diretos. Basicamente eu tenho matéria-prima, mão de obra e energia, né? Basicamente energia elétrica. Quanto que eu gastei de energia elétrica para aquela operação ou para aquele produto? Então eu faço o quadro com esses custos diretos. Custos indiretos. Eu preciso escolher um método, né? Que pode ser mais simplista para fazer essa distribuição percentual. Eu posso fazer baseado nas proporções dos custos diretos de cada produto, ou na mão de obra aplicada a esses produtos, ou no valor da matéria-prima aplicada a esses produtos, ou uma outra base que seja interessante, que dê para diferenciar bem esses produtos. Então está aqui, né? Eu tenho meus custos, os diretos já são apropriados diretamente ao produto, os indiretos têm algum critério de rateio, que nós vimos algumas bases, vamos alocar os produtos, né? Todos esses custos vão ser apropriados aos estoques, que entra aqui na DRE como custo do produto vendido, ok? Um exemplo dessa contabilização. Eu tenho um restaurante que atende 2 clientes. Eu tenho resultado mensal, que me indica um pouco lucro,
o lucro é pequeno. Eu quero saber quais dos dois clientes, né, são lucrativos, se os dois são lucrativos ou não, e quanto que cada um é lucrativo. E você, né, foi encarregado de resolver essa questão. Então estão aqui os dados que a gente precisa. Então aqui os valores, né, de matéria-prima gasta num período, vamos dizer um mês, a mão de obra, o transporte, material de cozinha, despesas, e chegando até os impostos, ok? Vocês veem com calma aí. Bom, primeiro passo, separação de custos e despesas. Matéria-prima é custo, mão de obra é custo. Então, total dos custos diretos deu 406.200. Custos indiretos, ou seja, aqueles que eu vou encontrar um meio de fazer um rateio, né, é o transporte do pessoal, né, até os locais da cozinha, o material da cozinha, os fretes da matéria-prima. Então somaram 18.600. Então o total do custo, né, diretos mais indiretos, 424.800. Vamos fazer essa separação das despesas fixas e das despesas variáveis. Então as despesas financeiras, as administrativas, o prolabore, os salários, despesas com comunicação, com energia elétrica, com informática, com contabilidade, material de consumo, jurídico. Independe se eu faço mais refeições ou menos refeições. Então, essas totalizaram 108.000. As despesas variáveis são aquelas que têm a base de cálculo, por exemplo, a porcentagem, 1% da comissão de venda. Eu não sei quanto que eu vou faturar de cada cliente, mas independendo do valor que eu faturar, 1% vai para a comissão de vendas e os impostos dão 15%. Então, pegando o valor do faturamento, eu tenho 7.200 de comissões e 108.000 de impostos. Então, o total das minhas despesas variáveis deu 115.200. Então, está aqui. Eu vou fazer esse rateio por cliente. Eu verifiquei que os valores cobrados para cada cliente são iguais. Então, meus 350.400, que é o valor da matéria-prima, que são gastos igualmente, né? Eu estou rateando meio a meio, 50% para um, 50% para outro. Cozinheiro, os dois têm um. Segundo cozinheiro, os dois clientes têm 2. Auxiliar de cozinha, o cliente A tem 3, o cliente B tem 4. E o ajudante geral são iguais, né? 5 ajudantes gerais para cada um. Aqui estão os salários deles. Então, já tenho a apropriação de custos do cliente A e do cliente B. Ok? Então, tá aí, fechado. Então, é importante a gente ter essa última coluninha dos totais aqui para a gente fechar, né, as contas. Eu estou rateando 350, tá, aqui está 350. Aqui somando 198, aqui também somou o 198 com os 350, deu esse valor. Terceiro passo, eu vou ratear por clientes, né? Então, por exemplo, transporte de pessoal, 2/3 fica com o cliente A e 1/3 fica com o cliente B. Então, de 3.000, 2.000 vai para o cliente A e 1.000 vai para o cliente B. Os fretes a 30% e 70%, a mão de obra do segundo cozinheiro, né, eu vou ratear. A mão de obra de auxiliar de cozinha está aqui, o ajudante geral está aqui, e o material de cozinha está rateado aqui conforme as minhas planilhas, meus acompanhamentos. Tá? Quarto passo, vamos determinar a margem de lucro. Então, eu tenho o faturamento de 720.000, eu sei que 40% corresponde do cliente A e 60% do cliente B. Os custos indiretos eu fiz nas planilhas anteriores, né? Os custos indiretos estão também na planilha anterior. As despesas fixas eu estou rateando na mesma base, na mesma proporção do faturamento. E com isso eu consigo achar o resultado. Então eu tive um lucro de 72.000. Opa, lucro baixo. Agora, analisando o cliente A, eu estou vendo que eu estou gastando mais do que eu estou recebendo. Estou tendo um prejuízo aqui de 8.745, que corresponde a 3,03%.
3%. E o cliente B tem um lucro, né, de 80.745, ou seja, 18,7% do faturamento é lucro. Então, por isso, eu já vi que o cliente A é deficitário, que o cliente B está muito bem, obrigado. Então, eu tenho que tomar as providências necessárias para corrigir, né, e eliminar este prejuízo aí do cliente A. Ok? Bom, aqui tem um esqueminha básico para a gente enxergar melhor. Eu tenho os custos diretos e indiretos. Os indiretos eu tenho base de rateio comuns, né? Ou seja, aqueles que eu posso alocar diretamente para os departamentos. Então, eu tenho o departamento A, por exemplo, e serviço B. Eu tenho um rateio, então, para o A, um rateio para o B, um rateio para a produção, né? Departamento C, e tenho outro rateio para D. E então eu vou apropriar os custos diretos nos produtos X e Y e vou ratear, né? Vou pegar os rateios de todos eles até agora e jogar no produto X e no produto Y. Jogo eles para o estoque vai entrar aqui no DRE como custo do produto vendido. Ok? Bom, vocês vão fazer um exercício, né, para fixar, para entender bem como é que funciona. Basicamente é parecido com esse dos restaurantes, né, das cozinhas industriais. Eu tenho aqui os dados. O primeiro passo, separar custos e despesas, depois apropriar os custos diretos, apropriar os custos indiretos, ratear energia elétrica, etc. Né? A apropriação dos custos indiretos está aqui, ratear proporcionalmente ao valor dos custos diretos, então a base de cálculo de rateio é o custo direto, né? Calcular os custos indiretos também nessa mesma base, ratear também a mão de obra direta e os custos indiretos. E, por fim, calcular o custo total. Legal, você vão ter já os 3 produtos, custo direto, indireto e custo total, e acham por aí. Legal? Então, postar, né, isso aqui lá na aba de atividade dos vídeos, né, dando o nome para o arquivo atividade 2 e o seu nome, e postar até a véspera da próxima aula, né, que vai ser segunda-feira da semana que vem. Ok? As dúvidas e esclarecimentos a gente vai tirar nesta aula síncrona. Ok? Bom trabalho a todos e até a próxima.